Vamos agora para a questão 139, né? A questão 139 é uma questão de estatística, que vai envolver os conceitos de média, moda e mediana, né? Aí só para deixar claro essas ideias, média a gente tem a soma de todos os elementos dividido pela quantidade, né? A moda é o valor que mais se repete, certo? Que mais aparece. E a mediana é o termo central, né? Se a quantidade de termos forem ímpares, fica sendo o termo central. Se a quantidade de termos forem par, fica os dois centrais, a soma deles dois dividido por 2, tá certo? Lembrando que esses dados têm que estar em ordem crescente ou decrescente para você poder fazer a mediana, tá certo? Então, vamos fazer só um breve comentário aqui. Por exemplo, imagine que a gente tem a seguinte situação: nós temos 4 notas, né? As notas de alguns alunos. Por exemplo, o aluno tirou 7 numa prova, tirou 5 em uma, tirou 8 na outra e tirou 6 na outra, tá certo? Como é que eu calcularia a média? A média seria a soma dessas notas dividido pela quantidade, né? Então seria 7 mais 5, mais 8 mais 6 dividido por 4, tá bom? Quem seria a mediana, né? Para encontrar a mediana, né, a gente primeiro teria que organizar esses dados em ordem crescente, né? Então qual seria esses dados em ordem crescente? Crescente ou decrescente? Ficaria 5, 6, 7 e 8, né? Então os dados estão organizados em ordem crescente. Beleza. Aí o que acontece? A mediana é o termo central se a quantidade for ímpar, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui uma outra nota, por exemplo 9, né? Se eu colocasse um 9, aqui iria aparecer um 9. Então quem seria a mediana? A mediana nesse caso seria o 7, né? Porque é o termo central depois de organizados os dados em ordem crescente ou decrescente, né? Quem seria a mediana se caso eu tirasse esse 9 aqui, né? Voltasse para a situação inicial? A mediana seria a soma dos dois do meio aqui, ó. A mediana ficaria 6 mais 7 dividido para 2, que ficaria 6,5, né? Então a mediana não necessariamente precisa aparecer entre os números que estão apresentados. Ele é a média se a quantidade de números for par, e ele é o termo central se a quantidade de números for ímpar, tá certo? Então isso é a ideia de mediana, tá bom? Aí nós temos também a ideia de moda. O que seria moda? Moda é o termo que mais se repete, né? Então, por exemplo, se eu tivesse a seguinte situação: 2, 2, 3, 3, 3, 4 e 5, né? Nessa quantidade de dados aqui, a minha moda seria o número 3, tá certo? Porque o 3 é o número que mais se repete nesse conjunto de dados, tá bom? Então, Rafael, mas o 2 também se repete, mas não importa. O que importa é o termo que mais se repete, nesse caso, o 3, tá bom? Aí uma outra coisa que pode cair, né, em relação a esses conceitos, é a ideia de média ponderada, né? O que seria uma média ponderada? A média ponderada é quando você tem um valor sendo repetido várias vezes, né? Como por exemplo aparece nessa questão. Aí um caso comum é nas notas. Por exemplo, às vezes o professor faz uma prova, né, e ele diz o seguinte: ó, a primeira nota, a nota 1, ela, vamos chamar de peso 1, ela vale 2, né? A segunda nota, ela tem peso, vamos colocar aqui 1, e a terceira nota ela tem peso 2, né? O que é que significa? Significa que se você tirar um 5 aqui, se você tirar um 4 aqui, e se você tirar um 10 aqui, né, a sua média vai ser calculada da seguinte forma: a sua nota vezes o peso referente a ela, né, 2 mais 4 vezes 1 mais 10 vezes 2 dividido pela soma dos pesos. Quem seria a soma dos pesos aqui? 2 mais 1 mais 2, ficaria 5.
Então a sua média nesse caso ficaria 10 mais 4 mais 20 dividido para 5. Então a sua média ficaria sendo aqui 34, né, dividido para 5. 34 dividido para 5, salvo engano, né, vai ficar 6,8. Essa seria o resultado da sua média. Então o que é que significa média ponderada, né? Quando você tem uma nota que um valor que se repete, aí você vai pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de repetições, e você não vai dividir pelo número de notas que você tem. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, aí você vai dividir pela quantidade de repetições que você tem somadas, tá certo? Então essa seria a ideia de média ponderada, tá bom? Mas se não aparecer a ideia de média ponderada, você faz uma média simples, certo? Então são basicamente esses conceitos que a gente precisa para resolver essa questão, beleza? Então vamos lá. Questão 139. Aproveitando as promoções de final de ano, uma pessoa decidiu comprar uma cafeteira expresso, né? Antes de comprar, ela fez uma busca em lojas físicas e virtuais para encontrar o eletrodoméstico com um preço mais acessível. A tabela mostra as variações de preço e de marca da cafeteira. Então nós temos aqui, ó, a marca K, X, Y, Z, W, com os seguintes preços: 370, 400, 430, 500, 600. E aqui a quantidade de lojas. Lembra que eu falei que se você tem um mesmo valor sendo repetido algumas vezes, né, então provavelmente a gente vai trabalhar com a ideia de média ponderada, né? Então vamos lá. No entanto, a pessoa deu prioridade às lojas físicas da sua cidade pelo fato de receber o eletrodoméstico no mesmo dia e não precisar pagar pelo frete. Dentre os preços mais acessíveis nas lojas físicas, encontrou-se 3 cafeteiras que correspondem aos valores da média, da mediana e da moda dos valores tabelados. Ou seja, nós vamos ter que calcular aqui, ó, a média, vamos ter que calcular a moda e vamos ter que calcular a mediana, né, desses valores aí na tabela, beleza? O mais fácil de encontrar aqui é a moda, né? Ele pergunta aqui: os preços dessas cafeteiras são respectivamente. O mais fácil de encontrar é a moda. Por quê? Porque a moda é o termo que mais se repete, é o termo que mais aparece, né? Então você olha para o preço que aparece na maior quantidade de lojas, né? Então qual é o preço que aparece na maior quantidade de lojas? É o preço 600, porque o 600 aparece em 6 lojas. Então é como se o 600, na verdade é como não, o 600 ele aparece 6 vezes na sequência de dados, né? Então esse valor aqui seria 600, né? Se a gente for para as alternativas, não, olha que legal que ele fez com a gente. Todas as alternativas têm 600, né? Então mesmo que você não fizesse essa moda, você já nem precisaria, porque todas aparecem 600, beleza? Aí vamos lá, a mediana, né? Como eu falei, a mediana é o termo central depois dos dados estarem organizados. Se a quantidade de dados for ímpar, se a quantidade de dados for par, você pega os dois termos centrais. Aí vamos lá, vamos ver quantos dados a gente tem. Nós temos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? É verdade? Não, não é isso. Por quê? Porque acontece o seguinte, ó, o 370 ele aparece 3 vezes, então nós temos 3 370. O 400 ele aparece 4 vezes, então nós temos 4 400. 430 3 vezes, o 500 4 vezes e o 600 6 vezes. Então quantos dados a gente tem no total? Nós temos a soma dessa tabelinha aqui, ó, para a quantidade de dados, tá certo? Então vamos ver aqui quantos a gente tem no total. Nós temos o seguinte: nós temos 4 com 6 dá 10, 3 com 3 dá 6 e 6 com 4 dá 20. Então existe um total de 20 dados aqui, né? Beleza, o que é que significa, né? Quem seria os dados da minha mediana? Percebam que os dados eles já estão em ordem crescente, né? Ó, 370, 400, 430, 500, 600. Eles já estão em ordem crescente. Então tem que achar apenas quais são os termos que estão na posição central, beleza? Se você pega 20 números, né, e ordena eles, os termos centrais, né? Eu vou colocar aqui. Quem seria os termos centrais? A gente teria o central primeiro, que seria o C10, né? E o C11, né? Você tem
20 dados, os dois termos centrais seriam o C10 e o C11, né? O termo que está na posição 10ª e o termo que está na posição 11ª, certo? Porque antes do 10 eu tenho 9 e depois do 11 eu também tenho 9. Então seriam esses dois. Aí qual é o número que está na posição C10, né? Se a gente fosse organizar esses dados. Perceba que o terceiro termo é 370, né? Porque eu tenho 370. O sétimo termo é 400, porque depois do 370 eu tenho 4 termos que são 400, né? E o décimo termo, né, é 430. O décimo termo é 430, beleza? Porque quando você pega 3 com 4 com 3 dá 10, então o último termo seria 430. E o próximo termo vai estar nessa faixa aqui, né, que seria o 11º, que o primeiro número aqui dessa faixa, né, é o 500, né? Então depois do décimo a gente teria o 500, né, que seria o 11º termo. Então eu vou somar esses carinhas e depois dividir por 2. Então eu vou ficar com 430 mais 500 dividido para 2, né? Beleza? 430 mais 500 nós vamos obter aqui, né, 900, né, perdão, 930 dividido para 2. Então eu vou concluir aqui que a minha mediana vai ficar 465. Esse seria o valor da minha mediana, 465. Beleza? Aí vamos ver nas alternativas, ver se já dá para marcar sem precisar fazer o outro cálculo, né? Minha mediana deu 465. Vamos ver aqui, ó, nós temos quais valores que tem o 465. Nós temos o item B e também temos o item E. Pelo menos a probabilidade da gente errar, né, já diminuiu bastante. Agora a probabilidade é apenas 50%, né? Beleza? Então agora vamos fazer o cálculo da nossa média, certo? Não tem como escapar da média nesse caso, tem que fazer o cálculo. Aí vamos lá, como eu falei para vocês, nesse caso aqui a gente tem repetição de dados, né? O 370 ele aparece 3 vezes, então é como se eu estivesse somando 370 3 vezes. Então quantos 370 eu tenho? Como eu tenho 373 vezes, então qual é o valor que vai dar, né? Quando eu pego 370 e multiplico por 3, né, o valor que eu vou obter vai ser 1110, salvo engano, né? 370 vezes 3, 0, aí 21, vai 2, né? Isso mesmo. 400 vezes 4 vai ficar, no caso aqui, 1600, né? 1600. 430 vezes 3 vai ficar 1290, né? 500 vezes 4 vai ficar 2000. E, né, esse aqui por fim, 3600. Vamos somar esses valores e ver quanto é que a gente obtém, né? Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 10, vai 1, né? 2, 8, 10, 16, vai 1, né? 1, 2, 3, 4, 6, 9. Então a nossa média, né? A média ficaria 960 dividido para quanto? Né? Lembra que quando a gente está na situação de média ponderada, a gente divide pela soma dos pesos, né? Então aqui é como se fosse os pesos, beleza? O 370 tem peso 3, ele aparece 3 vezes e assim sucessivamente. Então qual é o total aqui? O total aqui é 20, né? Opa, esqueci um zero aqui. Então aqui esse zero cancela com zero. 960 dividido para 2, 480. Essa seria a minha média, né? Então nós temos aqui, ó, 480. A resposta que tem 480 é o item A, tá bom? Então esse item aqui eu elimino, o item B vai ficar sendo... O item A não, perdão, o item E, né? A resposta correta é item E, tá bom? Então essa questão quando você pratica um pouco o tema de estatística no caso, né, ela não é para ser uma questão tão difícil, né?
Porque os conceitos de média, moda e mediana são conceitos simples, tá certo? O mais complicado será fazer essas continhas aí na hora da prova, né? Mas não tem assim nada tão cálculos tão complexos para a gente fazer, é mais observação desses conceitos simples, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? Até o próximo vídeo.